Olá, gente! Eu me chamo Vanessa. Na videoaula de hoje, vamos aprender esse top do Brasil com essas duas cores, verde e amarelo, tá? Com 3 opções de amarrações. Vamos lá? E para fazer esse top, eu vou utilizar o cordonê da Círculo, tá? A parte de base do top, você pode adaptar para outra linha de crochê, caso você queira, tá? Mas eu tô usando esse daqui, ó. Ele tem 220 de tags. Aqui nesse novelo tem 450 metros, tá? E eu tô usando o verde e o amarelo. A cor do verde é essa daqui, ó. 6363. E a cor do amarelo é 12,89. Você vai precisar de 2 novelos de cada um por conta da franja, tá? Se você quiser fazer a franja com outro também, outra linha, não tem problema. Ó, vou precisar também de um bojo para fazer a medida, cola de artesanato, agulha número 2. Esse daqui é um furador, tá? Para furar o bojo. Agulha de tapeceiro. Também vou precisar aqui de uma tesoura. E para começar, eu vou pegar 2 fios, tá? Eu vou começar pelo verde. Vou dar a minha laçada inicial. E aí, eu vou fazer correntinhas. Quantas correntinhas? Depende do tamanho que você precisar, tá? Eu vou fazer do M, então, vou começar com 16 correntinhas, tá? Você pode acrescentar aí 2 a 3 correntinhas para cada tamanho. Então, se eu tô fazendo 16 para M, faça 18 para G, 20 para GG, tá? Mas, ó, como você vai medir no bojo. Quando ela estiver aqui, mais ou menos, ó. Quando ela estiver quase no meio, aí você para, tá vendo? É assim que faz a medição no seu bojo. Ó, fiz aqui. Agora, eu vou laçar, vou contar 1, 2, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu já tenho 2 pontos altos. Laço meu fio, na próxima correntinha, faço um ponto alto. Laço, na próxima, faço um ponto alto. Laço, na próxima, faço um ponto alto. Então, você vai fazer ponto alto até chegar ao final dessa carreira, tá? Fiz o meu último ponto aqui, ó. Meu deu 16 pontos, tá bom? E aqui, ó, no mesmo ponto que eu fiz o último, no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, vou fazer 1 e 2. Assim, ficaram 3 pontos no mesmo espaço. Faço uma correntinha, no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1. E 2. E aí, vou fazer mais um, que é o primeiro lá, que aqui tem 3, ó. Ficou 1 e mais 2, e agora eu vou fazer 2 e mais 1, ou seja, 3 novamente. Viu? Fica desse jeito. E agora, eu faço a carreira de ponto sobre ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, insiro no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Na primeira carreira, eu tinha 16 pontos, fiz um aumento com mais 2, ficaram 18. Nessa carreira, eu tenho que ter 18 pontos também. É importante você contar essa primeira carreira e a segunda, para não ter erro, tá? As próximas você pode fazer sem contar, é porque o ponto fica meio apertadinho nas 2 primeiras carreiras. Fiz toda a minha carreira de ponto sobre ponto. Agora, eu viro o meu trabalho, ensino minha agulha lá dentro, puxo o fio aqui pra dentro,
faço um ponto baixo. Aqui, ó, nesse meio, faço outro ponto baixo em cima desse ponto. Aqui eu dou minha altura de um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. A cada ponto de base, você vai fazer ponto sobre ponto, tá? Até chegar lá no final. Essa carreira vai ter 18 pontos e eu vou fazer o aumento lá em cima, que vai dar 20 pontos nessa carreira. Pronto, fiz ponto sobre ponto, aqui tem 18 pontos. Eu vou fazer dentro desse espacinho que eu fiz de uma correntinha, mais 2 pontos. Então, 19, 20, viu? Faço uma correntinha, no mesmo espacinho, vou fazer 2 pontos. 1 e 2. Assim, viu? Fica um lequezinho aqui dentro. Agora, no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. E vou seguir essa carreira fazendo ponto alto em cada ponto de base. Prontinho, cheguei no final dessa carreira, viro o meu trabalho. Aqui no primeiro ponto, eu dou a altura de um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Então, você vai fazer a mesma repetição, tá? Faz ponto sobre ponto, quando chegar lá no meio, você vai fazer o aumento. Cheguei ao final dessa carreira, ó. Aqui dentro desse espaço, vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2, uma correntinha, e dentro do mesmo espaço, 1 e 2 pontos altos. E sigo fazendo ponto sobre ponto. Até eu chegar ao final da carreira, viro o meu trabalho, volto fazendo ponto sobre ponto e continuo a mesma sequência, tá? Você vai fazer carreiras de ida e volta até dar o tamanho que você precisa. Aqui no meio, vai fazer o aumento, tá? Como você vai medir, ó? Aqui tá nosso bojo, e aí você vai colocar aqui no meio e vai fazendo até forrar todo o bojo, tá bom? Esse fio aqui, ó, peraí. Esse fio aqui que a gente já escondeu, eu já vou puxá-lo aqui, ó. Puxo bem ele, pego a cola de artesanato, dou uma passadinha aqui nos 2 fios, puxo ele lá pra dentro e corto o que sobrou. Pronto. Agora, eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras e já volto. Fiz aqui todas as minhas carreiras. Na última carreira, o que eu vou fazer, ó? Aqui, ó, já dá pra ver que ele tampou já o meu bojo e vai sobrar ainda um pouquinho, tá vendo? Quando eu chegar na última carreira, aqui no meio, ó, em vez de eu fazer aquele lequezinho, eu vou fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. E aí, eu sigo fazendo ponto sobre ponto até lá embaixo, tá?
Já cheguei aqui embaixo. E nessa última parte aqui de baixo, você vai fechar com ponto baixo, tá? No primeiro pontinho aqui, ó, insiro minha agulha, faço ponto baixo. No próximo espaço, ponto baixo. Entre o ponto e outro, ponto baixo. No espaço, ponto baixo. Você vai fazer somente ponto baixo até chegar lá no final, tá? Não tem um número exato para fazer de ponto baixo aí. É só fazer a carreira toda. Fiz toda a minha carreira de ponto baixo. Agora, eu vou arrematar o meu fio e cortá-lo. Prontinho, aqui a nossa base do nosso top já tá feito. Já cobriu aqui todo o bojo, ó. E agora, a gente vai aplicar o bojo, o crochê no bojo, tá? Como eu vou fazer aqui, ó. Você faz o verde e o amarelo da mesma forma, tá, gente? Só muda a cor. E agora, a gente vai colocar ele no bojo. Peguei o meu bojo aqui. Eu gosto de dar uma cortadinha nas pontas pra ela ficar mais arredondada, tá? Se você não quiser, não tem problema. Você vai pegar um furador aí do jeito que você tiver, uma agulha, né? Que dê pra fazer esses buraquinhos aqui, ó. Uma ponta de garfo. Eu faço um em cada ponta. E depois eu vou fazendo nas laterais, ó. Dou um espacinho, furo. Dou um espacinho, furo. Dou um espacinho, furo. Dou um espacinho, furo. E vou fazendo por toda a lateral do bojo. Pronto. Fiz toda a lateral, ó, de furinhos. Nos dois bojos, no par de bojo, tá? E agora, eu vou pegar a minha linha amarela, tá? Os dois bojos você vai fazer no amarelo, tá bom? Vou medir aqui bem em cima desse bojo, ó. Eu vou deixar essa parte pra frente, tá? Então, eu vejo aqui, eu tenho que começar da frente ou de trás. Vou começar da frente, tá? Vou aqui nesse ponto do meio, aqui. Pode começar por qualquer lugar, tá? Mas eu prefiro começar aqui pra não ter erro. Vou dar um nó aqui. Lembra que aqui a gente tinha 5 pontos que a gente fez lá em cima, na última carreira? Então, aqui eu vou fazer 5 pontos, tá? Por toda a volta do bojo, a gente vai fazer de ponto baixo. Então, eu vou pegar a minha linha aqui. E aí, eu vou fazer 2 pontinhos aqui, 2 ou 3. 1, 2, 2. Depois, eu finalizo com 3, tá? E aqui na lateral, o que você vai fazer? Você vai contar a quantidade de pontos que tem aqui, ó, de buracos, e vai contar no seu crochê a quantidade de pontos. Então, você vai fazer 2, 3 pontos até dar a quantidade certinha que tem aqui nessa lateral, tá bom? No meu caso, deu 38 pontos, então, eu vou fazer 38 pontos dentro desses buraquinhos aí, ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocando de 1, de 2, de 3, tá? Pra dar a contagem certinha na hora que a gente for fazer a costura. Ó, 1, 2, são pontos baixos, tá? 3, 4, 5, 6. O meu tem quase que a metade de buracos da quantidade de pontos, tá? 7, 8,
9, 10 e vai fazendo até chegar no final, tá? Tem que ter 38 pontos. Ó, fiz, deu 38 aqui com esses dois, com esse último que eu vou fazer, ó. Deu 37, mais um deu 38. Aqui, ó, você vai contar os pontos que tem aqui embaixo e vai fazer da mesma forma que você fez ali na lateral. Só que o meu aqui deu 40 pontos embaixo. Então, eu vou fazer 40 pontos aqui, ó. Vou começar aqui com uns 3 pontos. 1, 2 e 3. Venho no próximo. 4, 5. E vou continuar até ali, mas contando os pontos para que ele dê 40 pontos, igual tá no meu crochê. Fiz toda a minha volta, ó. Aqui deu 38 nas laterais e 40 pontos aqui embaixo, tá? E aqui eu vou finalizar com 3 pontos. Lembra que era 5 aqui em cima? Então, 1, 2 e o último, 3. Vem aqui na ponta do primeiro pontinho e fecho com ponto baixíssimo, viu? Vou fazer 2 desse, tá? Eu venho aqui no meu crochê e vou fazer a costura. Eu vou fazer com verde pra vocês verem, tá? Ó, venho no verde aqui e vou fazer a costura pelo verde. Então, eu vou pegar no meinho dele aqui, ó, no ponto do meio. Aqui, nesse daqui. E vou puxar o fio aqui pra dentro. Puxei. Viro o meu trabalho. Puxo. Põe minha agulha lá de volta. E aqui eu vou colocar daqui pra lá, tá vendo? Vou pegar no meu pontinho aqui do meio, que é esse daqui. Insiro lá no ponto do meio, lá do outro lado. Aí, entrou. Puxo minha linha pra dentro, nos 2 pontos, o de trás e o da frente. Faço o ponto baixo. No próximo ponto, faço a mesma coisa, ó. Coloco no ponto da frente, no ponto de trás, puxo, ponto baixo. No ponto da frente, no de trás, puxo, ponto baixo. No da frente, no de trás, puxo, ponto baixo. Então, por isso que a gente fez a contagem certinha de pontos, tá? Casada com a quantidade que tinha no bojo, no crochê, desculpa. Você faz no bojo a mesma quantidade que tem no crochê, para quando você fizer ponto com ponto, dê a quantidade certinha, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a minha lateral, tá? Até chegar lá embaixo. Ó, como é que fica desse lado? Vou fazer todo o bojo, na verdade, tá? Fiz aqui, ó, todo o bojo, deu a quantidade certinha de pontos. Agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Terminei. Esse daqui, eu vou arrematar o fio, puxar e cortar. E aqui ele já tá pronto. Viu? O outro, você vai fazer o mesmo processo, tá? Vai fazer os pontos baixos na mesma quantidade no bojo, vai costurar, né, com o crochê, só que quando chegar lá em cima, você não arremata o fio, tá bom? Cheguei aqui no final, ó, fiz toda a volta, estou com meus 2 bojos, o verde e o amarelo. E aqui, o que que eu vou fazer? Vou virar o meu trabalho. No próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, insiro minha agulha lá, puxo e puxo ele aqui. Pronto, fiz meu ponto baixíssimo.
No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. A cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo até chegar aqui, ó. Cheguei aqui no final. Agora, nesse último ponto, eu vou inserir, puxo, e aí eu vou unir com o outro, tá vendo? Tenho duas laçadas aqui na agulha. Eu venho no pontinho daqui, no primeiro pontinho ali, coloco minha agulha, puxo a linha por dentro desse ponto e puxo um ponto baixíssimo aqui. Puxo as 3 de uma vez, tá vendo? Na verdade, não, vou puxar, vou deixar 2 laçadas. Eu vou unir dessa forma. Puxo 2 laçadas, laço o fio e puxo 2 de uma vez. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, tá bom? Eu já uni, agora eu vou fazer o ponto baixo até chegar lá em cima. Chegando aqui no topo, ó, eu tenho os 3 pontos do meio, tá? Eu vou pegar o do meio e mais um. Então, eu vou inserir a minha agulha no primeiro, puxo, insiro no segundo, puxo e puxo as 3 laçadas de uma vez. E aqui eu vou fazer correntinhas. A quantidade de correntinhas é você quem escolhe, tá? Eu fiz 130 correntinhas, deu mais ou menos 1 metro de cordão. Que aí a gente já tá fazendo o cordão pra amarração, tá? Então, você vai fazer correntinhas até a quantidade que você quiser. Se você quiser maior, você faz mais. Prontinho, fiz todas as minhas correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio, conto 1, no segundo ponto, faço meio ponto alto. Laço, insiro na próxima correntinha, puxo as 3 da agulha, tá vendo? Laço, insiro, puxo a linha aqui pra dentro, ficam 3 laçadas na agulha, puxo as 3 de uma vez, tá vendo? Aqui eu tô fazendo meio ponto alto. Então, eu vou fazer esse cordão todinho de meio ponto alto, tá? Eu laço, insiro lá na próxima correntinha, puxo pra dentro e puxo as 3 que ficaram na agulha, tá bom? Você vai fazer isso até chegar ao final dessa carreira aí de correntinha. Prontinho, cheguei no final, olha aqui o meu cordão. E aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar no pontinho do meio aqui, ó. Eu vou inserir minha agulha, puxo. No próximo ponto, insiro, puxo e puxo as 3 laçadas da agulha, igual eu fiz lá no outro lado. Pronto. E aqui eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. A cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Ó, desse jeitinho aí que eu tô fazendo. Cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazer isso até chegar na lateral do bojo, tá bom? Que é pra gente fazer a outra corrente, o outro cordão desse. Já fiz toda essa lateral, ó. Cheguei aqui nessa pontinha aqui, falta 2 pontos, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Puxo 1, puxo 2 e puxo as 3 laçadas da agulha. E faço correntinhas, a mesma quantidade de correntinhas que você fez lá na outra, você vai fazer nessa também, tá bom? Então, faz as correntinhas,
chega lá, vira o trabalho e faz a meio ponto alto voltando, tá bom? Que é pra fazer o cordão. E aí não tem segredo, tá? Você vai fazer isso, ó. Aqui eu fiz o cordão, aqui eu vou fazer o outro cordão, vou vir com o ponto baixo aqui, vou passar esse ponto baixo reto aqui, ó. Chegar aqui eu vou fazer o outro cordão, faço ponto baixo, chega aqui eu faço o último cordão e pronto, que ali eu já fiz ponto baixo. Eu finalizo aqui em cima. Pronto, eu já fiz toda a minha volta, ó, já fiz o cordão daqui, já fiz o cordão daqui, e agora eu vou finalizar aqui o meu trabalho, ó. Lembra que eu tinha feito ponto baixíssimo aqui, era pra pular um ponto. Então, eu venho no primeiro ponto aqui, no próximo ponto. Subo, faço um ponto baixíssimo. No próximo, vou fazer... Opa, escapou. Pronto, no próximo eu vou fazer outro ponto baixíssimo. Peraí que só veio uma linha. Ponto baixíssimo. Arremato meu fio, corto e finalizamos aqui a parte do top. Aqui com esse fio, o que eu vou fazer? Eu vou escondê-lo e vou passar uma cola, né, pra ele fixar, tá bom? Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro pra me esconder esse fio. Coloco a linha aqui e vou esconder. Vou jogar ele pra cá. Boa puxada. Vou colocar ele aqui mesmo. E vou escondendo ele. Pronto, depois de escondido, é só puxar e passar a cola. Puxo, passo a cola. Puxo ele todo lá pra dentro com a cola. Aqui eu vou fazer a mesma coisa nesses fios que ficaram aqui pra fora. Eles já estão escondidos, então é só puxar e passar a cola, tá vendo? Aqui desse lado a mesma coisa. Passo a cola. Nesses aqui também, que tem dois. Passa a cola aqui. Passa a cola aqui. Esse daqui também. Escondo ele. E o que ficou pra fora é só cortar com a tesoura, tá? Vou cortar esses daqui primeiro, que a cola já tá mais sequinha. Cortei. Corta aqui, dou uma boa puxada, porque aqui é o cordão, então quando for amarrar vai puxar, né? Corta aqui. Corto aqui. Olha como fica perfeita essa parte de dentro, gente. Essa aplicação de bojo. Vou cortar esse de baixo aqui.
E pronto. Finalizado o top, bem fácil, né, gente? Agora é só colocar as franjas. Gente, as franjas que eu tava colocando no amarelo acabou meu novelo, tá? Mas esse é só um. Como eu falei, tem que comprar 2 de cada, tá? Eu vou explicar como faz aqui no verde. Eu vou pegar uma linha e vou medir ela, ó. Eu meço aqui, depende do tamanho que você quer, tá? A franja. Mas eu vou começar aqui por baixo com 30 centímetros, tá vendo? Eu vou dobrá-la no meio. Que aí dá 60 centímetros, né? Você pode medir 60 e dobrar no meio, ou medir 30 e só cortar quando estiver no 60. Ó, dobrei, cortei aqui a pontinha. Aqui nessa pontinha eu vou colocar aqui, ó. Eu vou espalhar bem aqui, eu vou colocar bem nessa volta, depois eu vou fazer outra volta, ó. Vou pegar bem aqui nesse ponto. E vou puxar pra dentro, tá vendo? Puxo pra dentro desse ponto. E aí eu faço assim, ó. Pronto. Depois eu passo uma colinha ali na ponta, se a sua cola não for daquelas que fica branca. Ou passa, queima um pouquinho com isqueiro, tá? Ó. Venho no próximo ponto. Já coloquei minha agulha, agora eu vou medir a linha. Medir aqui, ó, 30 centímetros, né? 60 no total. Eu só corto depois que dobro, ó. 60. Você pode colocar em todos os pontos para deixar ele bem cheio, bem bonito mesmo. Mas eu vou fazer uma carreira sim, uma carreira não, tá? Ó, tô colocando aqui, aí do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou colocar nessa carreira, nessa não, ó. Vou colocar aqui nesse ponto, pra vocês verem, ó. No primeiro pontinho aqui. Meço, né? Tem que medir o tamanho aí. E vou colocar lá dentro. Puxo lá pra dentro. E pronto. Dou um nozinho. Vou fazer a mesma coisa, tá? O próximo ponto, vou colocar outro. É bem fácil, porém tem que ter um pouco de paciência, tá, gente? Se você quiser encher de franjas, tem que ter um pouco mais de paciência. Ó, vou fazer essa carreira aqui, eu vou fazer 5 pra cima e depois eu vou fazer as outras. Só que o que vai acontecer? Eu vou fazer uma carreira sim, uma não, tá? Ó, essa eu vou fazer, eu já pulei uma e vou fazer essa. Vou colocar uma aqui pra vocês entenderem. Eu dei uma acelerada pra não ficar tão grande, né? Então, o que vai acontecer? Ó, tô pulando uma carreira e na próxima, no primeiro pontinho lá de baixo, tô colocando um, tá vendo? Pulo uma carreira, na próxima, coloco um. Viu? Do mesmo jeitinho que eu fiz lá. Pulo uma carreira, na próxima, eu coloco um.
Menos a última carreira, que a última carreira você vai fazer com 2 linhas, tá? 2 fios. Essa daqui vai ser feita com 2 fios. Então, vou fazer essa toda, eu pulo essa... Não, essa segunda aqui também tem que ter, que aí fica bem fechadinho. Então, naquela primeira carreira eu faço com 2 fios, nessa daqui eu vou fazer com um fio, mas eu vou fazer ela toda. Peguei meu fio aqui. Escapou. Gente, esse fio não quer entrar de jeito nenhum. Pronto, consegui. Assim. Tá vendo? A última é com 2 fios. Você fez de um lado, você vai fazer pro outro lado também, tá? Aqui, eu vou fazer toda essa carreira aqui, eu faço com um fio. Só que vai acontecer, eu vou fazer 5 aqui, né, nessa parte todinha de baixo, com 30 centímetros, 60 centímetros, só que dobrado, tá vendo? Eu vou colocar em cada pontinho, eu coloco um. E aí, quando chegar nessas 5, vou contar 5 pontos que eu coloquei, né? E aí, eu vou mudar os centímetros. Espero que tenha compreendido, tá? Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, todas elas com 30 centímetros cada fiozinho, tá bom? Fiz um, pulei um, fiz um, pulei um, fiz um, pulei um. Mas você coloca da forma que você quiser, tá, gente? Eu tô só explicando da forma que eu coloquei, mas se você achar um outro jeito melhor de colocar, tudo bem. Agora, o próximo, eu vou fazer com 35 centímetros. Ou seja, vai dar 70 no total, você dobra no meio, dá 35. Cortei aqui. Pronto. Você só não coloca na última carreira, tá? Lembrando. Cortei. E aí, eu vou colocar nos próximos pontos, mais 5, tá? Vou colocar mais 5 pra cima, vou começar dessa aqui do meio. E vou fazer o mesmo processo, só que dessa vez eu aumentei os centímetros, tá? Porque tá subindo mais. E aí, senão vai ficar desigual ali lá embaixo. Então, vou colocando, tá bom? 5 em cada carreirinha. Já fiz aqui também, ó. Fiz toda a carreirinha com 35 centímetros. E agora, essa carreira aqui que não tem nada, eu vou fazer pra cima, tá bom? Vou contar 10 pontinhos aqui. E no 11º, vou inserir minha agulha pra fazer pra cima, tá vendo? Então, eu vou mudar de carreira. As carreiras que eu não fiz, agora eu vou fazer. E as que eu já fiz, eu não vou fazer. Pra ficar bem espalhadinho mesmo. Agora, eu tô indo pra 40 centímetros, 80 no total. 80, dobra no meio, fica 40. Fiz, medi. Puxa aqui, corto. E vou colocar lá. Vou fazer quanto? 5 também. 5 pontinhos aí, eu coloco uma carreira sim, uma carreira não. Lembrando que agora as carreiras que eu não coloquei nada ainda, tá? Então, faz dessa forma. Já fiz aqui, ó, como já tá bem alto, tá vendo? Eu fiz nas carreiras que não tinham nada. Agora, vou fazer com 45 centímetros, tá bom? E depois com 50. Então, a próxima eu vou fazer com 45 centímetros. Só que essas daqui do meio, ó, o que eu vou fazer pra fechar um pouco mais esse meio aí? Eu vou pegar, vou medir aqui, ó. .
Vou medir logo os 50, né? Vou medir logo os 50, que dá 100. E aí, todas aí desse meio, eu vou fazer com 2 fios, tá bom? Então, eu peguei um. Pera aí. Peguei aqui o segundo fio, 2 fios, tá vendo? Com 100 no total, 50 dividido no meio. E aí, nesse meio, eu vou fazer assim, ó. Insiro a agulha de cima pra baixo e puxo a linha lá pra dentro, de baixo pra cima. Faço aquele nozinho, ó. Puxo aqui pra dentro. Faço o nozinho, viu? Simples, né? Depois passa a cola, ou então queima um pouco pra fixar ali. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Todos esses do meio você vai fazer com 2 fiozinhos, tá bom? Vou medir aqui logo os 100 de uma vez. Corta aqui. Corta aqui na outra ponta. Dobro no meio, vai ficar 50 de cada. Coloco aqui. E puxo. Pronto. Vai ficar assim. Agora eu vou continuar as outras carreiras, tá? Eu tava em qual? Daqui. Aqui eu já fiz 10. Aqui eu pulo 10 e vou pra 10 de novo. É isso mesmo. Conta aqui, ó, esse pontinho. Pulei 10, não fiz nenhum. Agora eu vou vir nesse. E faço mais 5. Tá? Eu tava lá nos 35, 40 centímetros. Eu vou pra 50 já, tá? Vou pra 50 centímetros e continuo. Gente, não é difícil essa forma que eu estou fazendo, é que eu quero espalhar bem, entendeu? E aí, daqui pra cima, você vai fazer com 50 centímetros tudo, tá? Tá ótimo esse tamanho pra mim. Ou você pode fazer maior. Aqui você faz um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Esse daqui vai ser a última, essa daqui sempre vai ter. E aí, eu vou fazer todas as minhas carreiras depois te mostro como é que faz a última, tá? Aqui no meio, lembrando que são 2 fios que você vai colocar assim, ó. Cada um assim, tá vendo? Até chegar lá em cima. Ó, fiz aqui, ó, como ficou bem espalhadinho, tá vendo? Ó, essa é minha penúltima carreira. Aqui, ó, como é que ela está. Ela todinha, ela tem. A partir daqui eu fiz 10, pulei 10, fiz 10, mas você pode colocar toda também, não tem problema. Aqui eu pulei 10, fiz 10, tá vendo? E ficou assim. Agora vamos fazer a última carreira, tá? É a mesma coisa na última carreira, tá bom? Só que você vai fazer com 2 fios, que é pra ficar mais escondidinho ainda. Então, você vem nesse primeiro ponto, coloca a agulha, pega seu fio, mede lá seus 50 centímetros e vai colocá-lo aqui. Como aqui é baixo, você pode colocar 30 centímetros, né? E aí, vai aumentando conforme você vai subindo. Colocou 2 fios, ó. Pronto, puxou, já era. Vai fazer toda essa volta aqui. Igual tá aqui, tá vendo? Eu fiz toda essa volta aqui, ó, com 2 fios. E é isso, gente, acabou. Aqui, ó, resultado final. Olha como é que fica. Bem lindo, né? Aqui eu vou cortar em V. Então, eu vou cortar assim e depois cortar assim. Olha aí o tanto de material que sobrou no chão. Mas ficou ótimo, né? Aqui ainda faltou uns que acabou o novelo, mas eu vou comprar outro para finalizar essa peça. Gente, me diz aí o que vocês acharam, se foi difícil e curte.